Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você está no Pense Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina que trabalhava com algumas informações relevantes e que normalmente acaba complicando a vida das pessoas porque as pessoas ficam se perguntando, mas espera, se a hipotenusa é 10, então os catetos são ou não são sempre 6 e 8? Na verdade, a gente tem que lembrar que quando a hipotenusa é 10, os catetos podem ser 6 e 8, mas eles não são obrigatoriamente 6 e 8. A gente tem uma série de elementos para fundamentar isso. Vamos dar uma olhada no que diz o enunciado, veja só. O enunciado vai nos dizer o seguinte, veja, calcule a área em centímetros quadrados de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 centímetros e cujo raio da circunferência inscrita mede 1 centímetro, ok? Raio da circunferência inscrita mede 1 centímetro, a hipotenusa mede 10 centímetros e aí nós temos que ponderar em relação ao seguinte, veja só. Para começar, ele está nos dizendo que a hipotenusa é igual a 10 centímetros. Esta é uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina, do vestibular de 2012, né? E eu quero que você veja o seguinte, quando a gente pensa nessa ideia, o que acontece muitas vezes é, a figura original, como você viu, não tinha um desenho. A figura original só tinha o enunciado. O desenho que nós teríamos é isso daqui, ó, um triângulo retângulo com uma circunferência inscrita. O ângulo que está colocado aqui é um ângulo de 90 e o enunciado afirmou que o raio da circunferência inscrita, o segmento que está colocado aqui, raio da circunferência inscrita, vale 1 centímetro. Eu quero começar, né, e daqui até aqui, este raio também vai ser igual a 1 centímetro. O que eu quero começar te mostrando é, o que muita gente fez nessa questão foi pensar no seguinte, bom, se a hipotenusa é 10, os catetos têm que ser 6 e 8. E aí as pessoas colocaram lá, olha, a área é igual a base 8 que multiplica 6 dividido por 2. Ou seja, a área é igual a 48 sobre 2. A área vai ser igual a 24 centímetros quadrados e isso, pessoal, está errado. Por que que isso está errado? Eu vou te mostrar. Veja, dá para calcular a área com esta definição básica, mas também dá para calcular a área dizendo o seguinte, olha, a área é igual a semiperímetro que multiplica o Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita. Então, se fosse desse jeito, a área é igual a 24. Vamos colocar aqui, ó. A área é igual a 24. O semiperímetro, professor, o semiperímetro é metade da soma de todos os lados. Então, olha comigo, 8 e 6 dá 14, com 10 dá 24, dividido por 2, o semiperímetro seria 12, tudo isso vezes o raio Rzinho. Quer dizer que o raio Rzinho acabaria igual a 2 centímetros, o que vai contradizer o enunciado, e a gente não pode contradizer o enunciado. Consequentemente, quer dizer que os catetos não são 6 e 8, que a área não é 24, e a gente pode fundamentar essa ideia por aqui. O que a gente vai precisar fazer, deixa eu pegar aqui, vamos esquecer isso daqui e vamos pensar por outro caminho nesta ideia. Olha só, vamos apagar isso daqui. O que vai acontecer? Pensa comigo. Se eu não sei quem são os catetos, eu vou chamar os catetos de B e de C. Ok? Não sabemos quem são os catetos, vamos chamar os catetos de B e de C. E aí vou te dizer o seguinte, olha, com estas informações, eu vou dizer que a área pode ser B que multiplica C, tudo isso sobre 2. Ok. É uma boa opção. Segunda informação relevante, veja, isto é um triângulo retângulo. A hipotenusa vale 10, então hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de cada um dos catetos, ok? 10 ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Eu vou te dizer que b quadrado mais c quadrado é igual a 100, e aí a gente vai pegar e vai ponderar o seguinte, olha, b quadrado mais c quadrado é igual a 100, a gente tem duas informações. Mas como ele está falando de área, e a gente tem o raio da circunferência inscrita, uma das maneiras para a gente calcular a área de um triângulo qualquer é dizer que a área do triângulo é igual ao semiperímetro que multiplica o quê? Que multiplica o raio inscrito. Logo,
Raio inscrito nós temos, vale 1. Semiperímetro, pensa comigo, semiperímetro é o lado B mais o lado C mais 10, tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 2. E aí nós temos aqui, ó, temos área e temos semiperímetro. Quando em 2011, que né, vestibular de 2011 equivalente a 2012, quando em 2011 a gente disse que os catetos não eram 8 e 6, as pessoas ficaram bastante estressadas. Você pode ver, tem alguns comentários na época de Facebook aqui. O que acontece? Pessoal, quando a hipotenusa é 10, sim, os catetos podem ser 8 e 6, mas não, nós não temos como afirmar que eles serão sempre 8 e 6. E mais do que isso, com a ideia que a gente testou no início, se verificou que não. Né, os catetos, neste caso, pelo menos, não seriam 6 e 8. Agora, eu quero que você veja uma coisa. Você concorda que, para calcular a área deste triângulo, a gente pode usar esta fórmula ou esta fórmula? As duas ideias serão viáveis. O que eu quero que você perceba é o seguinte: se tanto isto quanto isto é viável, a gente pode colocar aqui, ó, quer dizer que B vezes C sobre 2 será igual a semiperímetro que multiplica o Rzinho. Ou seja, B vezes C sobre 2 é igual ao semiperímetro. Olha comigo, semiperímetro é o quê? B mais C mais 10 dividido por 2. Então, B mais C mais 10, tudo isso dividido por 2, que multiplica o Rzinho, olha só, e o Rzinho vale 1, né? Estamos usando esta relação aqui de cálculo de área. Note que 2 e 2 dividindo lá e dividindo aqui, nós podemos simplificar. Ainda, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, não nos interessa. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, eu tenho que B vezes C é igual a B mais C, tudo isto mais 10. E aí a gente tem que olhar para os nossos dados e perceber que, na verdade, o que a gente sabe é que B quadrado mais C quadrado é igual a quanto? B quadrado mais C quadrado é igual a 100. Se B quadrado mais C quadrado é igual a 100, dá uma olhada. Aqui eu tenho B mais C. Tem como a gente produzir B mais C ao quadrado com isso? Você vai me dizer, professor, se a gente elevar o lado de cá ao quadrado e o lado de lá ao quadrado, a gente consegue. Mas eu só quero te mostrar uma coisa, olha. Como é que ficaria B mais C mais 10, tudo isso ao quadrado? Olha só, quando a gente tem 3 elementos, a gente tem um trinômio. Se eu colocar aqui para ti, olha, A mais B mais C, isso é só um exemplo para a gente mostrar a ideia. Como fica A mais B mais C ao quadrado? É a mesma coisa que A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, mais 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. A gente não está muito acostumado a fazer esse tipo de expressão. O que a gente pode fazer então é o seguinte, vamos pegar este 10 que está aqui, ó, e vamos trazer ele para o lado de cá. Eu vou ficar com B vezes C, perdão, vamos corrigir aqui, B vezes C menos 10 igual a B mais C, ok? B vezes C menos 10 igual a B mais C. Se nós pensarmos nisso, olha, tem um binômio do lado de cá, tem um binômio do lado de lá, né? 2 termos e 2 termos. O que a gente vai fazer? Vamos elevar ambos os lados dessa expressão ao quadrado. Quando a gente fizer isso, dá uma olhada. Eu vou ficar com quadrado do primeiro, que me dá B quadrado vezes C quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai me dar menos 20, que multiplica B vezes C, mais o quadrado do segundo, e o quadrado do segundo é igual a quanto? É igual a 100. Tudo isso é igual a quadrado do primeiro, que nos dá B quadrado mais... Perdão, vamos corrigir aqui. B quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que nos dá 2 vezes B vezes C, mais o quadrado do segundo, e o quadrado do segundo é igual a C quadrado. Me responda uma coisa, olha só, quanto vale B quadrado mais C quadrado? Professor, B quadrado mais C quadrado é igual a 100, então olha comigo. Eu tenho do lado de cá, a gente tem 100, e do lado de lá nós temos B quadrado e C quadrado. Olha comigo, B quadrado mais C quadrado do lado de lá, com o 100 do lado de cá, eu posso simplificar, porque as duas ideias são iguais. E aí vai acontecer o seguinte, olha só, B quadrado vezes C quadrado do lado de cá, B quadrado vezes C quadrado é igual, pensa comigo,
Menos 20b vezes c. Vai para o lado de lá o quê? Mais 20b vezes c. Consequentemente, 20b vezes c com 2 vezes b vezes c vai nos dar 22 vezes b que multiplica c. Detalhe importante, para esse caso, nem o b nem o c podem ser iguais ao quê? Nem o b nem o c podem ser a zero, porque afinal de contas eles são catetos dessa expressão. Se não podem ser iguais a zero, olha só, b quadrado do lado de cá é a mesma coisa que b vezes b. Eu vou cortar o b de lá com o quadrado aqui. Na sequência, c quadrado do lado de cá, eu vou cortar com o c de lá. O que sobrou para nós é dizer que o produto de b vezes c é igual a 22. E aí, pensa comigo. Se b vezes c é igual a 22, como é que a gente pode calcular a área? Professor, a área é b vezes c dividido por 2. Então, você vai pegar e vai colocar aqui, ó. A área seria 22 dividido por 2. A área é igual a 11 centímetros quadrados. Essa é a resposta final e a resposta correta, ok? Essa é a resposta final e a resposta correta. Então, o que nós temos aqui? Temos uma questão de 2012. Eu estou resolvendo essa questão pensando em área baseada na base e na altura e pensando em área baseada em semiperímetro e raio do círculo inscrito. Nós poderíamos também utilizar alguns princípios de geometria para resolver, mas a gente vai fazer isso em outra ocasião, legal? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, use os comentários, pergunte o que nós temos aqui. É muito importante que você tire suas dúvidas. E se ainda não for inscrito aqui no canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, a gente tem várias aulas. Inscreva-se, acompanhe, chame os amigos, ok? Meus caros, grande abraço, até mais!